Eu podia sentir o cheiro da fumaça. Não era fumaça comum. Era a fumaça de algo sagrado sendo queimado. Algo que nunca deveria ter virado cinzas. Brinquedos. Roupinhas. Pequenos tesouros de vidas que mal começaram. O vento trazia o som abafado dos tambores fúnebres. Aquele ritmo pesado que fazia a terra vibrar sob meus pés. Eles estavam se preparando para o rito de despedida. Eles achavam que tinham perdido tudo. Meus braços estavam em chamas. Não de fogo, mas de peso. 2 pequenos corpos quentes enrolados contra meu peito, respirando rápido demais, tremendo mesmo sob as peles que eu tinha enrolado neles. Finn murmurou algo no sono. Um pedaço de palavra quebrada. Ivy agarrou meu casaco com dedos minúsculos, tão apertado que doía. Eu não sabia se conseguiria dar mais um passo. Minhas pernas estavam bambas, minha visão embaçada. Tinha sangue na minha boca, gosto de ferro misturado com o gelo que eu mordi para me manter acordada durante a caminhada. Mas eu podia ver as torres do castelo agora. Através das árvores retorcidas da floresta proibida. Através da neve cinza que caía como cinzas de uma pira distante. O pátio estava cheio. Centenas de lobos reunidos, cabeças baixas, silenciosos em luto. E no centro, ele, o rei, Stravos. Eu nunca tinha visto o rosto dele tão de perto, mas mesmo de longe eu reconhecia a postura de um homem quebrado. Ele segurava uma tocha. A pira estava montada, esperando. Ele ia queimar as últimas lembranças dos filhos. Ele não sabia. Ninguém sabia. Eu estava trazendo o mundo dele de volta. Nos meus braços. Vivos. Respirando. Meus joelhos cederam quando eu saí das árvores. Eu tentei gritar, mas minha voz saiu como um sussurro rasgado. A neve amorteceu minha queda. Eu abri a capa de pele com as últimas forças que me restavam. 2 rostinhos sujos, assustados, piscando para a luz. E então, o silêncio do pátio explodiu. Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento, deixe seu like e inscreva-se no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Deixa eu te levar para o começo, para o dia em que tudo mudou. 3 dias antes, eu estava sozinha, como sempre. A solidão era minha companheira mais fiel, mais constante que qualquer lobo de Alcateia. Eu tinha aprendido a gostar dela, ou pelo menos a tolerá-la como se tolera uma cicatriz velha que não dói mais, só incomoda quando o tempo muda. Minha cabana ficava no limite da floresta proibida, onde nenhum lobo sensato se atrevia a pisar. Não por medo de mim, mas pelo que a floresta escondia. Árvores antigas que sussurravam segredos em línguas mortas. Névoa que engolia sons. Criaturas que não eram nem lobos nem humanos, mas algo torcido no meio. Eu tinha escolhido aquele lugar justamente por isso. Ninguém me procuraria ali. Ninguém me julgaria. Ninguém me expulsaria de novo. O exílio tinha acontecido 5 anos antes. Eu ainda lembrava do gosto da injustiça na boca, mais amargo que qualquer erva venenosa. Tinham me acusado de roubar das reservas da Alcateia durante o inverno rigoroso. Eu não tinha roubado nada. Mas quando você é uma ômega sem família, sem vínculo, sem ninguém para falar por você, a palavra dele sempre vale mais que a sua. O Conselho de Anciões tinha decidido meu destino em menos de 1 hora. Exílio perpétuo. Morte garantida se eu cruzasse as fronteiras novamente. Eu tinha 22 anos na época. Achei que ia morrer na primeira semana. Mas a floresta me ensinou coisas que nenhuma alcateia ensina. Me ensinou a caçar sozinha, a ler os sinais da natureza, a confiar apenas nos meus próprios instintos. Me ensinou que sobreviver é uma escolha que você faz todo dia, toda hora, todo segundo em que quer desistir, mas respira de novo. Naquela manhã, a terceira antes do dia em que tudo mudaria, eu estava verificando minhas armadilhas. 3 coelhos magros, suficiente para 1 semana se eu racionasse bem. O inverno tinha sido cruel, e a primavera estava demorando. A neve ainda cobria tudo, mas era aquela neve velha, cinza, suja, que não derrete e não cai, só fica ali te lembrando que o frio nunca vai embora de verdade. Eu estava limpando o primeiro coelho quando ouvi um som que não pertencia à floresta. Mecânico. Metálico. O tinir de correntes. Meu lobo interior despertou instantaneamente.
todos os pelos do meu corpo arrepiados. Eu larguei a faca e me movi entre as árvores, silenciosa como sombra. A sobrevivência tinha me ensinado a ser invisível. Segui o som por quase 2 horas, sempre a favor do vento para esconder meu cheiro. Quanto mais eu me aproximava, mais o ar ficava pesado com algo errado. Não era apenas o cheiro de outros lobos. Era o cheiro de medo, pânico e algo mais. Algo pequeno e indefeso. Encontrei a caverna escondida atrás de uma cascata congelada. A entrada estava disfarçada por galhos e pedras empilhadas, mas o arranjo era recente demais, grosseiro demais. Quem tinha feito aquilo estava com pressa. Ou não se importava em esconder direito, porque achava que ninguém viria procurar. Esperei. Paciência é a primeira regra da caça. O sol desceu. A lua nasceu, fina como uma unha. E então, 3 figuras saíram da caverna. Lobos. 2 eram mercenários. Pelo jeito que se moviam, sem a graça natural de quem nasceu na matilha. O terceiro era diferente. Ele se movia como autoridade, como alguém acostumado a ser obedecido. Eles falaram baixo, mas o vento trouxe fragmentos até mim. Amanhã de noite, quando acabar o rito. E os filhotes? Deixa a floresta cuidar deles. Ninguém vai encontrar. O rei vai enlouquecer. É exatamente isso que eu quero. Eles riram. Um riso frio que me fez ranger os dentes. E então foram embora, se transformando e correndo em direção ao norte. Em direção ao reino. Eu fiquei ali, coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Filhotes. Eles tinham deixado filhotes para morrer. Eu deveria ter ido embora. Não era problema meu. Eu tinha sido expulsa. Eu não devia nada àquela gente. Mas meus pés não obedeceram minha cabeça. Eu me vi entrando na caverna, nariz captando o cheiro de urina, fezes, medo e algo mais. Leite azedo, febre, doença. A caverna era pequena e o teto era baixo. No fundo, amarrados com cordas grossas demais para pulsos tão pequenos, estavam eles. 2 filhotes. Não mais que 3 anos. Uma menina e um menino. Gêmeos, pelo cheiro idêntico. Os olhos deles me encararam no escuro, enormes, vidrados de febre. A menina choramingou. O menino apenas tremeu. Ei! Eu sussurrei, me aproximando devagar. Ei, eu não vou machucar vocês. A menina encolheu-se. Lobo mau. Lobo mau foi embora? Meu coração partiu. Eles eram tão pequenos, tão frágeis. Suas roupas eram finas demais para o frio, rasgadas, sujas. Eu podia ver as marcas das cordas nos pulsos deles, a pele vermelha e inchada. Quanto tempo eles estavam ali? 1 dia? 2? Eu cortei as cordas com minha faca. Eles não correram. Eles não tinham forças. O menino tentou falar, mas apenas tossiu. Um som úmido e feio que eu conhecia bem. Pneumonia. Ou pior. Eu toquei a testa dele. Estava em chamas. Tudo bem? Eu murmurei, tirando minha capa e envolvendo os 2. Tudo bem agora. Eu vou tirar vocês daqui. A menina me encarou com aqueles olhos dourados, tão familiares de alguma forma. Você é mama? Não, pequena. Mas eu vou cuidar de vocês. Prometo. Não foi uma decisão consciente. Foi instinto. Algo mais profundo que pensamento. Mais antigo que razão. Meu lobo interior reconheceu filhotes em perigo. E reagiu. Simples assim. Ou talvez não tão simples. Talvez fosse tudo aquilo que eu nunca tive. Proteção. Alguém que viesse me salvar quando eu mais precisava. Talvez eu estivesse salvando a mim mesma neles. Carregar os 2 foi mais difícil do que eu imaginava. Eles eram pequenos, mas o peso de 2 vidas é sempre imenso. Eu os amarrei contra meu peito com tiras de couro e pele, improvisando um suporte. A cada passo meus músculos gritavam. A cada respiração meus pulmões ardiam. A floresta parecia infinita. As árvores se multiplicavam. O caminho desaparecia. No 2º dia, a febre deles piorou. O menino, Finn, eu descobri quando a menina choramingou o nome dele, ficou inconsciente. Ivy, a menina, segurava minha roupa e repetia a mesma coisa sem parar. Mama Ursa vai salvar. Mama Ursa é forte. Eu não sabia quem era Mama Ursa. Alguma história que alguém tinha contado para ela. Algum conto de fadas.
Mas se ela precisava acreditar que eu era uma ursa mágica para se manter viva, então eu seria. Eu os alimentei com neve derretida na minha boca, passada lábio a lábio como pássaros alimentam filhotes. Eu aqueci os corpos deles com meu próprio calor, abraçando-os durante as noites congelantes, cantando canções que eu nem sabia que ainda lembrava, canções de ninar que minha mãe tinha cantado para mim, antes de morrer, antes de tudo desmoronar. No terceiro dia, eu ouvi os tambores. O som vinha do norte, profundo, rítmico, inexorável. O som da morte, o som do luto. Eu conhecia aquele ritual. Era o rito de despedida. Alguém importante tinha morrido. Ou alguém achava que alguém importante tinha morrido. E então eu entendi. Os olhos dourados, as roupas finas, mesmo rasgadas. O cheiro que grudava neles por baixo da sujeira e do medo. Era um cheiro de realeza, de poder, de linhagem pura. Esses filhotes eram os herdeiros do Reino do Norte. E alguém tinha orquestrado o sequestro deles. Alguém de dentro. Alguém que queria o rei quebrado, vulnerável, destruído pela perda. Eu podia ter parado ali. Podia ter deixado os filhotes na beira da floresta e ido embora. Mas a raiva cresceu dentro de mim, quente e perigosa. Raiva de quem faz mal aos indefesos. Raiva de quem usa crianças como peões. Raiva de quem acha que pode brincar com vidas porque tem poder. Então eu continuei. Através da neve. Através da dor. Através do medo de que eu seria morta no instante em que cruzasse a fronteira. Eu tinha sido exilada. Voltar significava sentença de morte. Mas deixar esses filhotes morrerem também era morte. Morte da última parte de mim que ainda acreditava em algo além de sobrevivência. Quando as torres do castelo finalmente apareceram através das árvores, eu estava no limite. Minha visão estava embaçada. Minhas pernas tremiam. Eu tinha sangrado em algum lugar do caminho. Uma garra de alguma criatura que eu mal me lembrava de enfrentar. Mas os filhotes estavam vivos. Ainda respiravam. Ainda se agarravam a mim. Eu vi a multidão no pátio. Vi a pira funerária. Vi o rei. E naquele momento, eu soube que não havia volta. Eu tinha cruzado a linha. Eu estava de volta ao lugar que me expulsou. E eu estava carregando o futuro deles nos meus braços. Meus joelhos cederam. A neve me recebeu. Eu abri a capa. A luz atingiu os rostos dos gêmeos. E o mundo parou. O silêncio durou uma eternidade. Ou talvez tenha sido apenas um segundo. Quando você está no limite da consciência, o tempo perde significado. Tudo o que eu sabia era o peso ausente nos meus braços, agora que a capa tinha se aberto. O frio da neve encharcando meus joelhos e centenas de pares de olhos fixos em mim. Então o rei se moveu. Ele largou a tocha. O fogo caiu na neve e chiou, morrendo. Eu ouvi o som dos passos dele, rápidos, desesperados, nada parecidos com a postura medida de um governante. Ele cruzou o pátio em segundos que pareceram arrastar-se como anos. E então ele estava ali, de joelhos na neve ao meu lado, mãos tremendo enquanto alcançavam os filhotes. Ele tocou o rosto de Finn primeiro, depois o de Ivy. Seus dedos traçaram as bochechas deles, a testa quente de febre, como se estivesse verificando se eram reais, se não eram fantasmas ou alucinações de um pai enlouquecido pela dor. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. E então, algo quebrou dentro dele. Eu vi acontecer. Vi o exato momento em que a represa se rompeu. Ele puxou os dois contra o peito. Um movimento desajeitado e desesperado. E o som que saiu dele não era humano. Era dor pura transformada em uivo. Um uivo de alívio tão profundo que doía ouvir. O tipo de som que só um pai que pensou ter perdido tudo e descobriu que ainda tinha algo pode fazer. A alcateia respondeu. 100 vozes se ergueram em uníssono, um coro de alívio e choque e confusão e alegria, misturados em algo cacofônico e lindo. Ivy começou a chorar, assustada com o barulho. Finn nem se mexeu, ainda inconsciente. Eu tentei me levantar. Minha visão escureceu nas bordas. Minhas mãos afundaram na neve, procurando apoio que não encontraram. Eu ia cair de cara no chão. Mas então alguém me segurou. Mãos fortes no meu braço, me impedindo de desabar completamente. Prendam a renegada! A voz cortou através do caos como uma lâmina.
Eu conhecia aquela voz. Não pessoalmente, mas o tipo. Autoridade fingindo preocupação. Poder disfarçado de prudência. Minha cabeça girou na direção do som. Um homem alto, cabelos louros, presos, olhos azuis frios como gelo de inverno. Ele estava parado na escadaria do castelo, postura ereta, mão no punho da espada. O cheiro dele chegou até mim no vento, e meu sangue congelou. Era o mesmo cheiro da caverna. Terra úmida, metal frio e algo mais. Ambição. Podridão escondida sob perfume de prestígio. Ela o sequestrou. Ele continuou, voz elevada para toda a alcateia ouvir. É óbvio. Ela os levou e agora volta pedindo perdão. Ou pior, pedindo resgate. É uma armadilha. Os guardas hesitaram, olhando entre o rei e o homem louro. Stravos ainda estava de joelhos, segurando os filhos contra o peito, rosto enterrado nos cabelos deles. Ele nem parecia ter ouvido a acusação. Hallrick tem razão. Outra voz se juntou. Uma mulher mais velha, com cicatrizes rituais no rosto. Ela foi exilada. Voltar aqui é sentença de morte. Por que arriscaria a não ser que tivesse algo a ganhar? Meu estômago revirou. Eu tinha salvado essas crianças. Tinha quase morrido por elas. E agora estava sendo acusada de ser a sequestradora. Claro. Claro que seria assim. Quando você é uma renegada, uma exilada, uma ninguém, é sempre mais fácil acreditar o pior de você. Eu não... Minha voz saiu rouca, quebrada. Eu os encontrei. Eles estavam... Cercam ela! Hallrick ordenou. 4 guardas avançaram, lanças apontadas para mim. Eu não tinha forças para lutar. Mal tinha forças para ficar de pé. Foi quando Ivy acordou completamente. Ela tinha estado meio consciente no colo do pai. Mas agora seus olhos se arregalaram ao ver as lanças, os guardas, o círculo se fechando. E ela fez o que qualquer filhote assustado faria. Ela chorou por quem a tinha mantido segura. Mama Ursa! O grito dela rasgou o ar. Mama Ursa! Não machuca! Não machuca! Ela se contorceu no aperto de Stravos, bracinho estendido na minha direção, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. O rei piscou, como se acordando de um transe. Ele olhou para a filha, depois para mim. Seus olhos eram vermelhos, inchados, mas pela primeira vez havia foco neles. Ivy, ele murmurou, voz rouca. Ivy, o que... Mama Ursa salvou. Ivy soluçou. Lobo Mau foi embora. Mama Ursa veio. Mama Ursa cantou. Mama Ursa prometeu. O silêncio que caiu sobre o pátio agora era diferente. Pesado. Grávido de compreensão lenta se formando. Stravos levantou-se. Movimentos cuidadosos. Finn ainda desacordado em um braço. Ivy agarrada ao outro. Ele caminhou até mim. Cada passo dele fazia meu coração bater mais rápido. Eu não sabia o que esperar. Gratidão? Fúria? Desconfiança? Ele parou a 1 metro de distância. Me estudou. Seus olhos percorreram meu rosto. As roupas rasgadas. O sangue seco no meu lábio. A palidez da exaustão. E então desceram para minhas mãos. Minhas mãos que ainda tremiam. Marcas de cordas queimadas nas palmas de tanto carregar peso. Recuem, ele disse aos guardas. A voz dele não era alta, mas tinha um peso que fez todos obedecerem instantaneamente. As lanças baixaram. Ela os trouxe para casa. Ela vive. Majestade, Hallrick desceu as escadas rapidamente. Com todo respeito, a situação precisa ser investigada. Ela é uma exilada. Sua presença aqui é... Ela salvou meus filhos. Stravos o cortou. E pela primeira vez eu vi o alfa verdadeiro emergir através da dor. Seus olhos viraram para Hallrick, e havia algo perigoso neles. Algo que prometia violência se contrariado. Meus filhos que eu achava mortos. Meus filhos que ela trouxe de volta quando todos vocês já tinham desistido de procurar. O golpe verbal foi deliberado. Eu vi vários membros da alcateia baixarem os olhos, envergonhados. Eles tinham desistido rápido demais. Tinham assumido morte em vez de continuar procurando. Naturalmente, Hallrick se recompôs, mas eu podia ver a tensão na mandíbula dele. Mas precisamos entender o que aconteceu. Onde ela os encontrou? Como? Por que estavam desaparecidos em primeiro lugar? E vamos entender. Stravos concordou. Mas não aqui. Não agora.
Ele olhou para mim de novo, e algo em sua expressão suavizou. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para eu perceber que ele via o estado em que eu estava. Ela mal consegue ficar de pé. Meus filhos estão com febre. A investigação pode esperar até que todos estejam tratados. Ele fez um gesto. 2 guardas diferentes se aproximaram, esses mais velhos, com olhos mais gentis. Escoltem-na para a ala médica. Ela fica nos aposentos ao lado do quarto das crianças. Sob vigilância, mas tratada com respeito. Majestade, Howrick tentou novamente. Isso é... Você tem objeções, Beta? A pergunta de Stravos era perigosa. O título soou como ameaça. Howrick fechou a boca. Curvou-se. Nenhuma, meu rei. Ótimo. Então vá supervisionar o cancelamento do rito. Avise a todos que os herdeiros vivem. Quero celebração, não luto. Enquanto Howrick se afastava, costas rígidas de raiva contida, eu senti as mãos dos guardas me guiando. Minhas pernas cederam de novo, mas eles me seguraram, meio me carregando através do pátio. A multidão se abriu. Alguns olhares eram hostis. Outros, curiosos. Alguns, muito poucos, pareciam gratos. Antes de entrarmos no castelo, eu olhei para trás. Stravos ainda estava lá, parado na neve, segurando os filhos. Ivy tinha a cabeça no ombro dele, me observando. E então ela ergueu a mãozinha, dedos abrindo e fechando. Um aceno, uma despedida, ou uma promessa de que nos veríamos de novo. Eu tentei sorrir. Não sei se consegui, mas acenei de volta antes da escuridão finalmente me engolir e o mundo desaparecer. Acordei em uma cama de verdade. O conceito era tão estranho que por um momento eu pensei estar morta. 5 anos dormindo no chão, em peles, em buracos cavados na terra. E agora isso. Maciez, calor, lençóis limpos que cheiravam a lavanda e sol. Eu me sentei rápido demais. A sala girou, dor explodiu no meu lado direito. Eu olhei para baixo. Alguém tinha limpado meu ferimento, aquele que eu nem lembrava de ter recebido, e enfaixado com gaze branca. Eu estava usando uma camisola limpa. Minha roupa suja tinha desaparecido. O quarto era pequeno, mas confortável. Uma janela mostrava o pátio lá embaixo, agora vazio, exceto por servos desmontando a pira funerária. Tarde. Era tarde. Quanto tempo eu tinha dormido? A porta se abriu. Eu me enrijeci, instinto gritando perigo mesmo através da exaustão. Mas era apenas uma mulher mais velha, cabelos grisalhos presos em um coque, carregando uma bandeja com comida. Ah, você acordou, ela disse, voz prática. Sem maldade, mas sem calor também. Bom, precisa comer. O curandeiro disse que você estava no limite da hipotermia. Ela colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama. Sopa, pão, chá fumegante. Meu estômago rosnou tão alto que era embaraçoso. As crianças, eu disse, voz ainda rouca. Finn e Ivy, eles estão... vivos, ela respondeu. Graças a você, dizem. Embora também digam que você pode ser a razão de terem desaparecido em primeiro lugar. Então esse era o clima. Suspeita. Gratidão relutante misturada com desconfiança profunda. Eu não os sequestrei. Não é comigo que você precisa convencer. Ela se virou para sair, mas parou na porta. O rei vai querer falar com você, quando estiver mais forte. Eu sugiro que você prepare suas respostas. A porta fechou. E eu fiquei sozinha de novo, com sopa esfriando e perguntas que não tinha certeza de como responder de uma forma que me mantivesse viva. Através da parede, eu podia ouvir vozes abafadas. Uma delas era pequena, aguda, insistente. Ivy. Ela estava viva. Ela estava a poucos metros de distância. E de alguma forma, isso fazia tudo valer a pena. Eu comia a sopa. Cada colherada era uma decisão consciente de continuar sobrevivendo. Cada gole de chá era uma escolha de enfrentar o que viria a seguir. Porque eu sabia que o difícil não tinha sido chegar aqui. O difícil seria provar que eu merecia ficar. 3 dias se passaram em um estranho limbo entre prisão e hospitalidade. Eu não podia sair do quarto sem escolta. 2 guardas permaneciam do lado de fora da minha porta, sempre. Mas me traziam comida 3 vezes ao dia. Boa comida, não sobras.
O curandeiro vinha verificar meu ferimento 2 vezes ao dia, trocando as bandagens com mãos competentes e silêncio profissional. E através da parede, eu ouvia eles. Finn e Ivy. Seus choros. Seus medos noturnos. Seus chamados por mim. Mama Ursa! Onde Mama Ursa? Cada vez que Ivy gritava meu apelido, meu coração apertava. Eu me levantava da cama, ia até a parede, pressionava a palma contra a pedra fria como se isso pudesse transmitir conforto através do impossível. Às vezes, eu cantava baixinho as mesmas canções que tinha cantado na floresta, esperando que elas ouvissem através da parede, que reconhecessem, que se acalmassem. Às vezes funcionava, às vezes não. Na terceira noite, os gritos pioraram. Não era apenas medo ou birra de criança. Era dor. Agonia. Eu conhecia aquele som. Febre alta demais. Corpo pequeno demais para suportar. Eu fui até a porta. Bati com força. Os guardas abriram uma fresta. Olhares desconfiados. As crianças, eu disse, tentando manter a voz calma mesmo com o pânico subindo pela minha garganta. Elas estão piores. Eu preciso vê-las. Eu posso ajudar. Você não vai a lugar nenhum. O guarda da esquerda respondeu, mais velho, com uma cicatriz atravessando o olho cego. Ordens do Beta Halric. Halric. Claro. Ele tinha assumido o controle da segurança, enquanto Stravos estava focado nos filhos. E ele faria de tudo para me manter longe, para me fazer parecer irrelevante, perigosa, descartável. Eles estão morrendo, eu disse. E a verdade crua dessas palavras fez os 2 guardas hesitarem. Eu conheço essa febre. Eu cuidei deles por 3 dias na floresta. Eu sei o que funciona. Por favor. O guarda mais jovem, à direita, trocou um olhar com o parceiro. Eu vi a dúvida ali. Ele tinha ouvido os gritos também. Ele sabia que algo estava errado. Vou chamar o curandeiro, o mais velho finalmente disse, e fechou a porta. Eu esperei. Minutos que pareciam horas. Os gritos de Ivy se transformaram em choro convulsivo. Finn tinha parado de fazer qualquer som, e de alguma forma isso era pior. Silêncio significava que ele estava inconsciente demais para reagir. Quando a porta abriu de novo, não eram os guardas. Era ele. Stravos. Eu não o tinha visto desde aquele dia no pátio. Ele parecia pior agora. Os olhos ainda vermelhos, mas mais fundos, cercados por sombras roxas de noites sem dormir. A barba tinha crescido, descuidada. Roupas amarrotadas. O cheiro dele invadiu o quarto antes mesmo que ele falasse. E era um cheiro de desespero, café frio e algo próximo da loucura. Você disse que pode ajudar, ele disse sem preâmbulo. Voz rouca de tanto gritar ordens, de tanto implorar aos deuses, de tanto negociar com o destino. Eu cuidei deles, eu respondi, me levantando da cama. Por 3 dias, eu sei o que eles precisam. O curandeiro diz que é febre da sombra. Suas mãos apertaram em punhos ao lado do corpo. Que não há cura, que tudo o que podemos fazer é esperar e rezar. Febre da sombra, eu tinha ouvido falar. Uma doença rara, causada por exposição prolongada à magia negra ou venenos sobrenaturais. Os sintomas eram febre altíssima, delírios e, eventualmente, falência dos órgãos. Em adultos, era tratável. Em crianças, era quase sempre fatal. Eles foram envenenados, eu disse, e vi a mandíbula dele apertar. Quem os sequestrou usou algo para mantê-los dóceis, para impedir que gritassem ou se transformassem. O veneno ainda está no sistema deles. O curandeiro já tentou antídotos. 7 tipos diferentes. Nada funcionou. Porque ele está tratando o sintoma, não a causa. Eu me aproximei dele, vendo a hesitação nos olhos vermelhos. Na floresta eu não tinha antídotos, mas tinha outras coisas. Plantas, raízes, ervas que ajudam o corpo a expulsar venenos por conta própria. E se você estiver errada? A pergunta saiu como uma acusação, mas também como um pedido. E se isso os machucar mais? Então eles morrerão mais rápido. Eu respondi, brutal, mas honesta. Mas eles vão morrer de qualquer jeito se continuarem assim. Você sabe disso. Eu vejo nos seus olhos. Você já está se preparando para perder eles de novo. Ele deu um passo à frente, tão rápido que eu recuei por instinto. Ele era muito maior que eu, muito mais forte,
E a dor nele era perigosa. Homens desesperados fazem coisas terríveis. Se eles morrerem por sua causa, ele sussurrou, e havia promessa de violência em cada sílaba. Eu mato você devagar. Eu faço você implorar por uma morte rápida. Eu sei. Eu o interrompi. E eu aceito. Ele me estudou por um longo momento, procurando mentiras, procurando hesitação, procurando qualquer sinal de que eu não estava disposta a apostar minha vida na vida deles. Não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Eu tinha arriscado tudo para trazê-los de volta. Não ia parar agora. Venha, ele finalmente disse, se virando. E reze para que você esteja certa. O quarto das crianças era maior que o meu, mas o tamanho não importava quando a dor preenchia cada centímetro. Finn estava em uma cama, imóvel, tão pálido que parecia feito de cera. Ivy estava em outra, se contorcendo, gemendo baixinho, suor encharcando os lençóis. 3 servos rodeavam cada cama, trocando compressas frias, sussurrando orações, olhando com aquele tipo de pena que precede a morte. Quando Ivy me viu, seus olhos se arregalaram. Por um segundo, pensei que ela não fosse me reconhecer, que a febre tivesse levado as memórias. Mas então ela estendeu os braços. Um movimento fraco, mas inconfundível. Mama Ursa! Ela choramingou. Dói. Tudo dói. Eu fui até ela. Sentei na beira da cama. Puxei aquele corpinho queimando contra meu peito. Ela era muito leve, muito frágil. Eu podia sentir cada costela, cada batimento cardíaco acelerado demais. Eu sei, pequena. Eu sei. Mas eu vou fazer parar. Prometo. Olhei para Stravos. Eu preciso de coisas. Raiz de valeriana, folhas de salgueiro branco, bagas de sabugueiro e mel. Muito mel. Nós não temos... Um dos servos começou. A floresta tem, eu disse. Eu sei onde encontrar, mas eu preciso ir. Agora. Você não sai deste castelo. Hauric surgiu na porta, como se tivesse estado esperando do lado de fora o tempo todo. Provavelmente estava. Majestade, isso é absurdo. Ela vai fugir na primeira oportunidade. Então mande guardas com ela. Stravos disse, não tirando os olhos de Finn. 10, 20, quantos forem necessários. Ela pode nos levar para uma emboscada. Pode ter aliados. Hauric. A voz de Stravos era baixa, mas havia algo nela que fez até meu lobo interior se encolher. Meus filhos estão morrendo. Ela está oferecendo uma chance. Se você tem uma alternativa melhor, fale agora ou se cale para sempre. O silêncio do Beta foi resposta suficiente. Stravos finalmente olhou para mim. Você vai. Com 10 guardas. Se tentar fugir, eles têm ordens de matá-la na hora. Se voltar sem o que prometeu, eu mesmo faço o trabalho. Entendido? Entendido. A floresta proibida à noite era ainda mais sinistra que de dia. Sombras se moviam onde não deveria haver nada. Sons ecoavam de direções impossíveis. Os 10 guardas que me escoltavam estavam nervosos. Eu sentia o cheiro do medo deles misturado com a resina das árvores e a umidade da terra. Eu os guiei através dos caminhos que tinha aprendido a conhecer nos últimos 5 anos. Cada pedra, cada árvore torta, cada riacho congelado era familiar como o rosto de um velho amigo. A floresta tinha me expulsado da sociedade, mas me acolhido à sua maneira. E agora eu voltava pedindo ajuda. Encontrei a valeriana perto de um tronco caído, suas raízes pálidas grudadas à podridão. Arranquei com cuidado, colocando no saco de couro que um dos guardas carregava. O salgueiro crescia perto da água, seus galhos chorões tocando a superfície congelada do rio. As bagas de sabugueiro eram mais difíceis, escondidas sob neve, mas eu conhecia os arbustos, sabia onde procurar. Estávamos voltando quando senti aquele cheiro de novo. Metal, terra úmida, ambição. Eu parei tão abruptamente que o guarda atrás de mim quase bateu em mim. O que foi? Ele perguntou. Lança já em posição defensiva. Eu não respondi. Apenas respirei fundo, separando os cheiros. Ali, fraco, mas presente. Alguém tinha passado por aqui, recentemente, e tinha ido na direção da caverna. Voltem para o castelo, eu disse. Nós vamos juntos. O líder dos guardas, um homem de meia idade com cara de quem não tolerava besteiras, respondeu. Então venham rápido. Eu corri. Não esperei para ver se me seguiriam,
Meus pés conheciam o caminho mesmo no escuro, mesmo com o ferimento do meu lado protestando a cada passo. A caverna apareceu através das árvores, a entrada escondida atrás da cascata congelada. Entrei. O cheiro era mais forte aqui, recente, muito recente. E havia algo mais, tecido queimado, sangue, e um pedaço de pano azul pendurado em um galho na entrada, tremulando no vento. Peguei o tecido. Era de boa qualidade. Seda, com um bordado em ouro. Um símbolo que eu reconheci das roupas dos oficiais do castelo. Os guardas me alcançaram, ofegantes. "O que você está fazendo?" "Você disse..." Eu mostrei o pano. Alguém voltou aqui, alguém de dentro do castelo, para limpar evidências. O líder pegou o tecido, examinou no luar fraco. Sua expressão mudou. Esse é o emblema da guarda beta." Exatamente. Voltamos em silêncio tenso. Os guardas trocavam olhares que eu não conseguia decifrar completamente, mas havia algo ali. Dúvida. Desconfiança não de mim, mas de algo maior. No castelo, Stravos ainda estava no quarto das crianças. Ele não tinha se movido. Ivy tinha adormecido em um sono inquieto. Finn ainda estava inconsciente. Eu trabalhei rápido. Esmaguei as raízes. Fervi as folhas. Misturei as bagas com mel até formar uma pasta grossa e amarga. O cheiro encheu o quarto, terroso e medicinal. Stravos observou cada movimento meu como um falcão, pronto para intervir se eu fizesse qualquer coisa suspeita. "Isso vai fazer eles vomitarem", eu avisei enquanto preparava a primeira dose. "Vai parecer que estão piorando." Mas é o corpo expulsando o veneno. Não interrompa o processo, não importa o quanto pareça ruim. Dei a Finn primeiro. Segurei sua cabeça, forcei o líquido grosso pela garganta dele. Ele engasgou, mas engoliu. Depois Ivy, que choramingou, mas confiou em mim o suficiente para beber. E então esperamos. 15 minutos depois, Finn convulsionou e vomitou. O conteúdo era negro, viscoso. Cheirava a podridão e magia ruim. Stravos ficou lívido, avançou para interferir, mas eu segurei o braço dele. "Deixe", eu disse. "Isso é bom. Isso significa que está funcionando." Ivy foi a próxima. Vomitou tanto que pensei que fosse virar do avesso. Mas depois que tudo saiu, ela respirou. Respirou de verdade, fundo e limpo. A febre quebrou 1 hora antes do amanhecer. Primeiro Finn, sua testa finalmente esfriando sob minha mão. Depois Ivy, que abriu os olhos e me viu e sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. "Mama Ursa ficou", ela sussurrou. "Fiquei", eu respondi. Lágrimas que eu não sabia que tinha escorrendo pelo meu rosto. "Sempre vou ficar." Quando olhei para Stravos, ele estava chorando também. Silenciosamente, lágrimas traçando linhas no rosto cansado. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou minha face. Um toque hesitante, como se não tivesse certeza se tinha permissão. "Obrigado", ele disse, e havia um mundo inteiro nessas 2 palavras. Nos dias seguintes, algo mudou. Stravos começou a passar mais tempo no quarto das crianças, mas agora era diferente. Ele me observava. Não com suspeita, mas com curiosidade. Com algo que poderia ter sido o começo de confiança. Ele trazia comida para mim pessoalmente, se recusando a deixar os servos fazerem. Sentava-se na cadeira ao lado da cama dos gêmeos, enquanto eu contava histórias para eles. Histórias da floresta, de como eu tinha sobrevivido, de criaturas mágicas e plantas que falavam, e rios que cantavam. Uma noite, depois que as crianças dormiram, ele ficou. Apenas ficou ali, na cadeira, me observando organizar as ervas que eu tinha coletado. "Como você aprendeu tudo isso?" ele perguntou, voz baixa para não acordar os pequenos. "A floresta ensina", eu respondi. "Quando você não tem mais ninguém, aprende a ouvir o que ela tem a dizer." "Você estava sozinha lá? Por 5 anos?" "Sim. Isso deve ter sido..." Ele hesitou, procurando a palavra certa. "Solitário." Eu ri, um som sem humor. "Solitário. Sim, também perigoso, frio, desesperador. Mas era meu. Ninguém podia me tirar aquilo." Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, "Eu não sabia. Sobre o seu exílio. Não fui eu quem ordenou." "Eu sei. Foi o conselho."
Você estava em campanha no sul na época. Mas eu deveria ter sabido. Deveria ter revisado as decisões deles quando voltei. Ele passou a mão pelo cabelo. Quantas outras injustiças eu deixei passar porque confiava cegamente nos meus conselheiros? Era uma pergunta retórica, mas eu respondi de qualquer forma. Pelo menos uma outra. A pessoa que sequestrou seus filhos está dentro destes muros. Tem poder, tem acesso e quer você destruído. Seus olhos encontraram os meus. Hallrick. Eu peguei o pedaço de tecido azul que tinha guardado, joguei para ele. Stravos pegou, examinou o emblema bordado. Reconhecimento e dor passaram pelo rosto dele. Eu cresci com ele, disse baixinho. Lutamos juntos. Eu confiei minha vida a ele centenas de vezes. E agora, ele quer a sua morte. E a morte dos seus herdeiros. Você tem certeza? Eu me aproximei dele, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. O cheiro de tempestade que sempre o acompanhava. Eu tenho nariz. Eu tenho memória. E eu tenho um instinto de sobrevivência que foi afiado por 5 anos de inferno. Sim, eu tenho certeza. Ele segurou meu olhar. Depois, lentamente, inclinou a cabeça. Concordância. Crença. Então o que fazemos? E foi nesse nós que tudo mudou. Não éramos mais prisioneira e rei. Éramos aliados. Éramos 2 lobos protegendo a mesma matilha. Esperamos, eu disse. Ele vai tentar de novo. E quando tentar, estaremos prontos. 3 dias se passaram em um estranho limbo entre prisão e hospitalidade. Eu não podia sair do quarto sem escolta. 2 guardas permaneciam do lado de fora da minha porta. Sempre. Mas me traziam comida 3 vezes ao dia. Boa comida, não sobras. O curandeiro vinha verificar meu ferimento 2 vezes ao dia, trocando as bandagens com mãos competentes e silêncio profissional. E através da parede, eu ouvia eles. Finn e Ivy. Seus choros. Seus medos noturnos. Seus chamados por mim. Mama Ursa! Onde Mama Ursa? Cada vez que Ivy gritava meu apelido, meu coração apertava. Eu me levantava da cama, ia até a parede, pressionava a palma contra a pedra fria como se isso pudesse transmitir conforto através do impossível. Às vezes, eu cantava baixinho as mesmas canções que tinha cantado na floresta, esperando que elas ouvissem através da parede, que reconhecessem, que se acalmassem. Às vezes funcionava, às vezes não. Na 3ª noite, os gritos pioraram. Não era apenas medo ou birra de criança. Era dor. Agonia. Eu conhecia aquele som. Febre alta demais, corpo pequeno demais para suportar. Eu fui até a porta. Bati com força. Os guardas abriram uma fresta, olhares desconfiados. As crianças, eu disse, tentando manter a voz calma mesmo com o pânico subindo pela minha garganta. Elas estão piores. Eu preciso vê-las. Eu posso ajudar. Você não vai a lugar nenhum. O guarda da esquerda respondeu, mais velho, com uma cicatriz atravessando o olho cego. Ordens do Beta Hallrick. Hallrick. Claro. Ele tinha assumido o controle da segurança, enquanto Stravos estava focado nos filhos. E ele faria de tudo para me manter longe, para me fazer parecer irrelevante, perigosa, descartável. Eles estão morrendo, eu disse. E a verdade crua dessas palavras fez os 2 guardas hesitarem. Eu conheço essa febre. Eu cuidei deles por 3 dias na floresta. Eu sei o que funciona. Por favor. O guarda mais jovem, à direita, trocou um olhar com o parceiro. Eu vi a dúvida ali. Ele tinha ouvido os gritos também. Ele sabia que algo estava errado. Vou chamar o curandeiro, o mais velho finalmente disse, e fechou a porta. Eu esperei. Minutos que pareciam horas. Os gritos de Ivy se transformaram em choro convulsivo. Finn tinha parado de fazer qualquer som, e de alguma forma isso era pior. Silêncio significava que ele estava inconsciente demais para reagir. Quando a porta abriu de novo, não eram os guardas. Era ele. Stravos. Eu não o tinha visto desde aquele dia no pátio. Ele parecia pior agora. Os olhos ainda vermelhos, mas mais fundos, cercados por sombras roxas de noites sem dormir. A barba tinha crescido, descuidada. Roupas amarrotadas. O cheiro dele invadiu o quarto antes mesmo que ele falasse. E era um cheiro de desespero, café frio e algo próximo da loucura. Você disse que pode ajudar. Ele disse sem preâmbulo.
voz rouca de tanto gritar ordens, de tanto implorar aos deuses, de tanto negociar com o destino. Eu cuidei deles, eu respondi, me levantando da cama. Por 3 dias, eu sei o que eles precisam. O curandeiro diz que é febre da sombra. Suas mãos apertaram em punhos ao lado do corpo. Que não há cura, que tudo o que podemos fazer é esperar e rezar. Febre da sombra, eu tinha ouvido falar. Uma doença rara, causada por exposição prolongada à magia negra ou venenos sobrenaturais. Os sintomas eram febre altíssima, delírios e, eventualmente, falência dos órgãos. Em adultos, era tratável. Em crianças, era quase sempre fatal. Eles foram envenenados, eu disse, e vi a mandíbula dele apertar. Quem os sequestrou usou algo para mantê-los dóceis, para impedir que gritassem ou se transformassem. O veneno ainda está no sistema deles. O curandeiro já tentou antídotos. 7 tipos diferentes. Nada funcionou. Porque ele está tratando o sintoma, não a causa. Eu me aproximei dele, vendo a hesitação nos olhos vermelhos. Na floresta eu não tinha antídotos, mas tinha outras coisas. Plantas, raízes, ervas que ajudam o corpo a expulsar venenos por conta própria. E se você estiver errada? A pergunta saiu como uma acusação, mas também como um pedido. E se isso os machucar mais? Então eles morrerão mais rápido. Eu respondi, brutal, mas honesta. Mas eles vão morrer de qualquer jeito se continuarem assim. Você sabe disso. Eu vejo nos seus olhos. Você já está se preparando para perder eles de novo. Ele deu um passo à frente, tão rápido que eu recuei por instinto. Ele era muito maior que eu, muito mais forte, e a dor nele era perigosa. Homens desesperados fazem coisas terríveis. Se eles morrerem por sua causa, ele sussurrou, e havia promessa de violência em cada sílaba. Eu mato você devagar. Eu faço você implorar por uma morte rápida. Eu sei. Eu o interrompi. E eu aceito. Ele me estudou por um longo momento, procurando mentiras, procurando hesitação, procurando qualquer sinal de que eu não estava disposta a apostar minha vida na vida deles. Não encontrou nada porque não havia nada para encontrar. Eu tinha arriscado tudo para trazê-los de volta. Não ia parar agora. Venha, ele finalmente disse, se virando. E reze para que você esteja certa. O quarto das crianças era maior que o meu, mas o tamanho não importava quando a dor preenchia cada centímetro. Finn estava em uma cama, imóvel, tão pálido que parecia feito de cera. Ivy estava em outra, se contorcendo, gemendo baixinho, suor encharcando os lençóis. 3 servos rodeavam cada cama, trocando compressas frias, sussurrando orações, olhando com aquele tipo de pena que precede a morte. Quando Ivy me viu, seus olhos se arregalaram. Por um segundo, pensei que ela não fosse me reconhecer, que a febre tivesse levado as memórias. Mas então ela estendeu os braços. Um movimento fraco, mas inconfundível. Mama Ursa! Ela choramingou. Dói. Tudo dói. Eu fui até ela. Sentei na beira da cama. Puxei aquele corpinho queimando contra meu peito. Ela era muito leve, muito frágil. Eu podia sentir cada costela, cada batimento cardíaco acelerado demais. Eu sei, pequena. Eu sei. Mas eu vou fazer parar. Prometo. Olhei para Stravos. Eu preciso de coisas. Raiz de valeriana, folhas de salgueiro branco, bagas de sabugueiro e mel. Muito mel. Nós não temos... Um dos servos começou. A floresta tem, eu disse. Eu sei onde encontrar, mas eu preciso ir. Agora. Você não sai deste castelo. Hauric surgiu na porta, como se tivesse estado esperando do lado de fora o tempo todo. Provavelmente estava. Majestade, isso é absurdo. Ela vai fugir na primeira oportunidade. Então mande guardas com ela, Stravos disse, não tirando os olhos de Finn. 10, 20, quantos forem necessários. Ela pode nos levar para uma emboscada, pode ter aliados. Hauric. A voz de Stravos era baixa, mas havia algo nela que fez até meu lobo interior se encolher. Meus filhos estão morrendo. Ela está oferecendo uma chance. Se você tem uma alternativa melhor, fale agora ou se cale para sempre. O silêncio do Beta foi resposta suficiente. Stravos finalmente olhou para mim. Você vai. Com 10 guardas. Se tentar fugir,
Eles têm ordens de matá-la na hora. Se voltar sem o que prometeu, eu mesmo faço o trabalho. Entendido? Entendido. A floresta proibida à noite era ainda mais sinistra que de dia. Sombras se moviam onde não deveria haver nada. Sons ecoavam de direções impossíveis. Os 10 guardas que me escoltavam estavam nervosos. Eu sentia o cheiro do medo deles misturado com a resina das árvores e a umidade da terra. Eu os guiei através dos caminhos que tinha aprendido a conhecer nos últimos 5 anos. Cada pedra, cada árvore torta, cada riacho congelado era familiar como o rosto de um velho amigo. A floresta tinha me expulsado da sociedade, mas me acolhido à sua maneira. E agora eu voltava pedindo ajuda. Encontrei a valeriana perto de um tronco caído, suas raízes pálidas grudadas à podridão. Arranquei com cuidado, colocando no saco de couro que um dos guardas carregava. O salgueiro crescia perto da água, seus galhos chorões tocando a superfície congelada do rio. As bagas de sabugueiro eram mais difíceis, escondidas sob neve, mas eu conhecia os arbustos. Sabia onde procurar. Estávamos voltando quando senti aquele cheiro de novo. Metal, terra úmida, ambição. Eu parei tão abruptamente que o guarda atrás de mim quase bateu em mim. O que foi? Ele perguntou. Lança já em posição defensiva. Eu não respondi. Apenas respirei fundo, separando os cheiros. Ali, fraco, mas presente. Alguém tinha passado por aqui, recentemente, e tinha ido na direção da caverna. Voltem para o castelo, eu disse. Nós vamos juntos. O líder dos guardas, um homem de meia idade com cara de quem não tolerava besteiras, respondeu. Então venham rápido. Eu corri. Não esperei para ver se me seguiriam. Meus pés conheciam o caminho mesmo no escuro, mesmo com o ferimento do meu lado protestando a cada passo. A caverna apareceu através das árvores, a entrada escondida atrás da cascata congelada. Entrei. O cheiro era mais forte aqui, recente, muito recente. E havia algo mais, tecido queimado, sangue, e um pedaço de pano azul pendurado em um galho na entrada, tremulando no vento. Peguei o tecido. Era de boa qualidade. Seda, com um bordado em ouro. Um símbolo que eu reconheci das roupas dos oficiais do castelo. Os guardas me alcançaram, ofegantes. O que você está fazendo? Você disse... Eu mostrei o pano. Alguém voltou aqui, alguém de dentro do castelo, para limpar evidências. O líder pegou o tecido, examinou no luar fraco. Sua expressão mudou. Esse é o emblema da guarda beta. Exatamente. Voltamos em silêncio tenso. Os guardas trocavam olhares que eu não conseguia decifrar completamente. Mas havia algo ali. Dúvida. Desconfiança não de mim, mas de algo maior. No castelo, Stravos ainda estava no quarto das crianças. Ele não tinha se movido. Ivy tinha adormecido em um sono inquieto. Finn ainda estava inconsciente. Eu trabalhei rápido. Esmaguei as raízes. Fervi as folhas. Misturei as bagas com mel até formar uma pasta grossa e amarga. O cheiro encheu o quarto, terroso e medicinal. Stravos observou cada movimento meu como um falcão, pronto para intervir se eu fizesse qualquer coisa suspeita. Isso vai fazer eles vomitarem, eu avisei enquanto preparava a primeira dose. Vai parecer que estão piorando. Mas é o corpo expulsando o veneno. Não interrompa o processo, não importa o quanto pareça ruim. Dei a Finn primeiro. Segurei sua cabeça, forcei o líquido grosso pela garganta dele. Ele engasgou, mas engoliu. Depois Ivy, que choramingou, mas confiou em mim o suficiente para beber. E então esperamos. 15 minutos depois, Finn convulsionou e vomitou. O conteúdo era negro, viscoso. Cheirava a podridão e magia ruim. Stravos ficou lívido, avançou para interferir, mas eu segurei o braço dele. Deixe, eu disse. Isso é bom. Isso significa que está funcionando. Ivy foi a próxima. Vomitou tanto que pensei que fosse virar do avesso. Mas depois que tudo saiu, ela respirou. Respirou de verdade, fundo e limpo. A febre quebrou 1 hora antes do amanhecer. Primeiro Finn, sua testa finalmente esfriando sob minha mão. Depois Ivy, que abriu os olhos e me viu e sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Mama Ursa ficou. Ela sussurrou. Fiquei, eu respondi.
lágrimas que eu não sabia que tinha escorrendo pelo meu rosto. Sempre vou ficar. Quando olhei para Stravos, ele estava chorando também. Silenciosamente, lágrimas traçando linhas no rosto cansado. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou minha face. Um toque hesitante, como se não tivesse certeza se tinha permissão. Obrigado, ele disse, e havia um mundo inteiro nessas duas palavras. Nos dias seguintes, algo mudou. Stravos começou a passar mais tempo no quarto das crianças, mas agora era diferente. Ele me observava. Não com suspeita, mas com curiosidade, com algo que poderia ter sido o começo de confiança. Ele trazia comida para mim pessoalmente, se recusando a deixar os servos fazerem. Sentava-se na cadeira ao lado da cama dos gêmeos, enquanto eu contava histórias para eles, histórias da floresta, de como eu tinha sobrevivido, de criaturas mágicas e plantas que falavam e rios que cantavam. Uma noite, depois que as crianças dormiram, ele ficou. Apenas ficou ali, na cadeira, me observando organizar as ervas que eu tinha coletado. Como você aprendeu tudo isso? Ele perguntou, voz baixa para não acordar os pequenos. A floresta ensina, eu respondi. Quando você não tem mais ninguém, aprende a ouvir o que ela tem a dizer. Você estava sozinha lá? Por 5 anos? Sim. Isso deve ter sido... Ele hesitou, procurando a palavra certa. Solitário. Eu ri, um som sem humor. Solitário. Sim, também perigoso, frio, desesperador. Mas era meu. Ninguém podia me tirar aquilo. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, eu não sabia. Sobre o seu exílio. Não fui eu quem ordenou. Eu sei. Foi o conselho. Você estava em campanha no sul na época. Mas eu deveria ter sabido. Deveria ter revisado as decisões deles quando voltei. Ele passou a mão pelo cabelo. Quantas outras injustiças eu deixei passar porque confiava cegamente nos meus conselheiros? Era uma pergunta retórica, mas eu respondi de qualquer forma. Pelo menos uma outra. A pessoa que sequestrou seus filhos está dentro destes muros. Tem poder, tem acesso, e quer você destruído. Seus olhos encontraram os meus. Hauric. Eu peguei o pedaço de tecido azul que tinha guardado. Joguei para ele. Stravos pegou. Examinou o emblema bordado. Reconhecimento e dor passaram pelo rosto dele. Eu cresci com ele, disse baixinho. Lutamos juntos. Eu confiei minha vida a ele centenas de vezes. E agora, ele quer a sua morte. E a morte dos seus herdeiros. Você tem certeza? Eu me aproximei dele. Tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. O cheiro de tempestade que sempre o acompanhava. Eu tenho nariz. Eu tenho memória. E eu tenho um instinto de sobrevivência que foi afiado por 5 anos de inferno. Sim, eu tenho certeza. Ele segurou meu olhar. Depois, lentamente, inclinou a cabeça. Concordância. Crença. Então o que fazemos? E foi nesse nós que tudo mudou. Não éramos mais prisioneira e rei. Éramos aliados. Éramos 2 lobos protegendo a mesma matilha. Esperamos, eu disse. Ele vai tentar de novo. E quando tentar, estaremos prontos. O amanhecer trouxe caos. A notícia da prisão de Hauric se espalhou pelo castelo como fogo em floresta seca. Sussurros nos corredores. Olhares chocados. E então, a divisão. Metade da guarda era leal a Hauric. Tinha sido treinada por ele. Devia suas posições a ele. A outra metade era leal ao rei. Mas lealdade é uma coisa frágil quando testada por traição de alguém tão próximo do trono. Eu sentia a tensão no ar, grossa como fumaça. Stravos tinha convocado uma reunião de emergência do conselho para o meio-dia, onde apresentaria as evidências contra Hauric e pediria sua execução. Mas até lá, o castelo era um barril de pólvora esperando uma centelha. As crianças sentiam também. Finn estava quieto demais, olhos grandes seguindo cada movimento nosso. Ivy se recusava a me soltar, grudada no meu quadril como uma lapa. Eu tentei distraí-las com histórias, com jogos, mas o medo era contagioso. Foi por volta das 10 da manhã que o primeiro sinal de problema veio. Um dos guardas leais a Stravos entrou correndo no quarto das crianças, rosto pálido. Majestade, tem movimentação nos quartéis. Os homens de Hauric estão se armando. Stravos estava instantaneamente de pé. Quantos? 20.
talvez 30. E há rumores de que mercenários foram contrarados. Estão entrando pelo portão sul. Meu sangue gelou. Hauric tinha planejado isso. Claro que tinha. Ele não era idiota o suficiente para tentar sozinho sem um plano de contingência. Se ele fosse pego, seus homens tentariam um golpe de estado. Feche o castelo, Stravos ordenou. Ninguém entra ou sai. E dobre a guarda neste corredor. Se alguém que não seja de absoluta confiança tentar chegar perto deste quarto, mate. O guarda saiu correndo. Stravos se virou para mim e vi a decisão se formando nos olhos dele antes que ele falasse. Eu preciso ir. Preciso liderar a defesa, mostrar que ainda estou no controle. Eu sei, eu disse, mesmo que cada instinto gritasse para segurá-lo aqui onde era seguro. Ele veio até mim, segurou meus ombros. Proteja-os. Não importa o que aconteça. Se o castelo cair, pegue-os e fuja pela passagem secreta. Ele apontou para um tapete no canto. Ali embaixo tem um túnel que leva para a floresta. Você conhece a floresta. Pode mantê-los vivos. Stravos. Prometa. Ele me sacudiu levemente. Urgência na voz. Prometa que vai salvá-los. Eu prometo. Ele me beijou então, rápido, mas intenso. E depois beijou a testa de cada filho. Sejam bons para mamã ursa. Papai volta logo. E então ele foi, levando metade da sua presença reconfortante com ele. O silêncio que ficou era opressivo. Ivy começou a chorar baixinho. Finn veio até mim. Enterrou o rosto no meu estômago. Vai ficar tudo bem, eu disse, mesmo não tendo certeza. Papai é forte. Ele vai voltar. Mas as palavras soavam vazias até para mim. Passaram-se minutos. Depois horas. Eu podia ouvir sons abafados de combate vindo de algum lugar distante do castelo. Gritos. Metal contra metal. E, ocasionalmente, uivos. Lobos lutando em forma humana e animal. Os guardas na porta estavam tensos, mãos nas armas, trocando olhares nervosos. Eu os entendia. Estar parado esperando enquanto a batalha acontecia era uma tortura especial. Foi quando ouvi os passos. Muitos passos, correndo, vindo na nossa direção. Eu me levantei, empurrei as crianças para trás de mim. Os guardas na porta se posicionaram, lanças em riste. E então, a porta explodiu. Não abriu. Explodiu. Madeira voando em lascas, arrancada das dobradiças por força bruta. E através da fumaça e dos destroços, eles vieram. 8 mercenários, armados até os dentes, liderados por um homem enorme, mais urso que lobo, com cicatrizes rituais cobrindo metade do rosto. Nossos 2 guardas não tiveram chance. O primeiro foi derrubado por uma marreta que esmagou seu crânio antes que ele pudesse reagir. O segundo conseguiu cravar a lança no ombro de um mercenário, mas outro o agarrou por trás e quebrou seu pescoço com um movimento casual. Tudo isso aconteceu em segundos, e então os olhos do líder encontraram os meus. A renegada e os filhotes, ele disse, voz como cascalho. O Beta pagou bem por suas cabeças. Nada pessoal. Ele avançou, e algo dentro de mim quebrou. Não foi medo, foi fúria. Fúria por todas as injustiças que eu tinha sofrido. Por todos os anos sozinha. Por cada vez que alguém tinha tentado me fazer sentir pequena, descartável, sem valor. Eu tinha salvado essas crianças. Tinha atravessado um inferno para trazê-las de volta. E ninguém ia tocá-las enquanto eu tivesse um fio de vida. Meu lobo emergiu antes que eu decidisse conscientemente se transformar. Não completamente. Não uma transformação total, mas o suficiente. Garras brotaram dos meus dedos. Dentes alongaram. Meus sentidos explodiram em hiperconsciência. Peguei o primeiro homem que chegou perto com garras na garganta. Sangue quente jorrou, respingando no meu rosto. Ele caiu. Próximo. Um segundo veio pela esquerda, espada alta. Eu me abaixei, passei por baixo do golpe, cravar minhas garras na barriga dele. Ele gritou. Caiu. Mas eles eram muitos, e eu era uma. Um deles me acertou pelas costas, punho batendo entre minhas omoplatas. Eu caí de joelhos, ar saindo dos pulmões. Uma bota veio para meu rosto. Eu rolei, mas não rápido o suficiente. Acertou minha têmpora. Estrelas explodiram na minha visão. Através do zumbido nos meus ouvidos, ouvi Ivy gritar.
Finn também. Eles tinham saído do esconderijo. Estavam correndo na minha direção. Não! Eu gritei, mas minha voz saiu fraca. O líder dos mercenários sorriu. Ele foi até as crianças. Pegou uma em cada mão. Ergueu-as como sacos de farinha. Elas chutaram, morderam, mas eram pequenas demais para fazer diferença. Vou dar a você uma escolha, renegada. Ele disse. Sua vida pelas delas. Fique parada. Deixe meus homens te matarem. E eu prometo que as crianças morrem rápido. Sem dor. Ou lute. E eu faço elas assistirem você morrer primeiro. Depois passo o resto do dia fazendo elas sofrerem antes de acabar com o serviço. Não era escolha nenhuma. Mas eu não precisava escolher. Porque naquele momento, a parede explodiu. Não a porta. A parede de pedra literal. Destroços voaram. E através do buraco, ele veio. Stravos. Mas não o homem. O alfa. Transformado completamente em lobo. Uma besta massiva de pelo negro e olhos vermelhos de fúria primordial. Ele era enorme, maior que qualquer lobo que eu já tinha visto, músculos ondulando sob a pele, dentes do tamanho de adagas. Ele não hesitou. Foi direto para o líder dos mercenários. Bateu nele com tanta força que o homem largou as crianças e voou 3 metros antes de bater na parede. Ossos quebraram com um som horrível. Os outros mercenários se viraram para enfrentar a nova ameaça. Mas já era tarde demais. Stravos era uma força da natureza. Ele rasgou a garganta do primeiro. Quebrou a coluna do segundo com suas mandíbulas. O terceiro tentou fugir, mas Stravos o pegou. Atirou-o através da janela. Foi massacre. Foi brutal. Foi absolutamente necessário. Quando terminou, quando todos os mercenários estavam mortos ou morrendo, Stravos finalmente se transformou de volta. Ele estava sangrando de vários ferimentos, suor e sangue cobrindo seu corpo, mas vivo, gloriosamente vivo. Ele veio até mim, caiu de joelhos, puxou-me contra seu peito. Você está bem? Eles machucaram você? Estou bem. Eu sussurrei, mesmo que tudo doesse. As crianças. Ele olhou para onde Finn e Ivy estavam abraçados um ao outro, tremendo, mas ilesos. Seu rosto se contorceu em alívio tão intenso que era quase dor. Venham, ele disse, voz rouca. Venham aqui. As crianças correram, jogaram-se nos nossos braços, e nós ficamos ali, os 4, agarrados uns aos outros no meio da destruição. Uma pequena ilha de segurança em um oceano de caos. Acabou? Finn perguntou, voz pequena. Acabou, Stravos confirmou. Haurik e todos os leais a ele estão mortos ou presos. O castelo é nosso de novo. E Mama Ursa? Ivy perguntou, me olhando com aqueles olhos dourados enormes. Mama Ursa fica? Stravos me encarou. E na pergunta dele, eu vi a mesma pergunta de Ivy, mas mais profunda, mais complexa, carregada de tudo o que tinha acontecido entre nós. Fica? Ele repetiu baixinho só para mim. Eu olhei para as crianças. Para o homem que tinha arriscado tudo para proteger sua família, para o quarto destruído que de alguma forma ainda parecia um lar, e percebi que a escolha já tinha sido feita, dias atrás, na floresta, quando eu decidi carregar 2 filhotes estranhos através do inferno. Fico, eu disse. Ivy aplaudiu. Finn sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. E Stravos? Stravos fechou os olhos e me puxou mais perto, como se temesse que eu pudesse desaparecer se me soltasse. Mais tarde, muito mais tarde, depois que os corpos foram removidos, depois que o quarto foi limpo e as crianças finalmente adormeceram na cama, exaustas de tudo, Stravos e eu ficamos na varanda. A lua estava alta, cheia e brilhante. Lá embaixo, a alcateia se reunia no pátio, não para um rito fúnebre, mas para a celebração. Os herdeiros estavam vivos. A traição tinha sido expurgada. O reino estava seguro. Eu quero que você saiba, Stravos disse, não me olhando, apenas observando sua matilha, que não é gratidão. O que eu sinto. Não é só porque você salvou meus filhos. Não? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. Não. É mais que isso. É você. A força que você tem. A bondade que sobreviveu apesar de tudo o que passaram. A forma como você ama meus filhos como se fossem seus.
Ele finalmente me olhou. Eu perdi uma esposa e achei que meu coração tinha morrido com ela. Mas você trouxe mais que meus filhos de volta. Você trouxe vida de volta para este castelo. Para mim. Ele segurou minha mão, entrelaçou nossos dedos. Não vá embora. Não volte para a floresta. Fique aqui. Seja a mãe deles. Seja... Ele hesitou, vulnerável de uma forma que alfas raramente permitem-se ser. Seja minha. Eu poderia ter dito muitas coisas. Poderia ter feito isso complicado. Mas 5 anos sozinha me ensinaram a reconhecer verdade quando a ouvia. E isso era verdade. Eu sou sua, eu disse simplesmente. Sempre fui, desde o momento que você tocou meu rosto naquele primeiro dia. Ele sorriu então, um sorriso verdadeiro, luminoso como o amanhecer, e me beijou sob a lua cheia, enquanto sua alcateia uivava lá embaixo, celebrando não apenas a sobrevivência, mas o recomeço. 3 meses depois, eu estava de pé na mesma varanda, mas tudo tinha mudado. O inverno tinha finalmente cedido à primavera. Flores silvestres brotavam nos jardins do castelo, as mesmas flores que eu costumava colher na floresta para fazer remédios. Agora elas cresciam aqui, plantadas por minhas próprias mãos. Uma ponte entre quem eu fui e quem eu tinha me tornado. Lá embaixo, no pátio, a alcateia se reunia novamente. Mas desta vez, não era para luto ou celebração de vitória. Era para uma cerimônia. Minha cerimônia. Eu podia ouvir os preparativos, o burburinho de vozes, o arrastar de bancos sendo organizados. Meu estômago estava cheio de borboletas. Aquele tipo de nervosismo bom que vem antes de algo importante. Algo que vai mudar tudo. A porta do quarto se abriu. Ivy entrou correndo, usando um vestido novo de seda azul, flores trançadas nos cabelos. Finn vinha logo atrás, mais composto, mas com o mesmo sorriso largo. Mama ursa. Ivy pulou nos meus braços. Você está tão bonita. Eu olhei para o espelho. O vestido que as costureiras do castelo tinham feito era simples, mas elegante. Cor de marfim com bordados prateados que pareciam ramos de árvores. Meu cabelo, finalmente limpo e tratado depois de anos de negligência na floresta, caía em ondas suaves pelas minhas costas. Eu mal me reconhecia. Você acha? Eu perguntei. E havia uma vulnerabilidade real na pergunta. Parte de mim ainda era aquela renegada suja, aquela exilada que não merecia nada disso. Papai vai chorar de novo. Finn disse com a honestidade brutal de uma criança de 3 anos. Como quando você aceitou ser nossa mãe de verdade. Isso me fez rir. Stravos tinha de fato chorado naquele dia, 1 mês atrás, quando formalizamos a adoção das crianças perante o conselho. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto Ivy e Finn me chamavam de mãe pela primeira vez oficialmente. Vocês estão prontos? Perguntei, alisando o vestido de Ivy, ajeitando o colarinho da túnica formal de Finn. Nós nascemos prontos. Ivy declarou com toda a confiança de uma herdeira. A pergunta é, você está? Eu respirei fundo. Estava? Pronta para me tornar não apenas mãe, mas rainha. Pronta para assumir um papel que ainda parecia grande demais para mim? Mas então, pensei em tudo que tinha sobrevivido. 5 anos na floresta mais mortal do continente. Uma caminhada quase fatal carregando 2 vidas nos meus braços. Conspiração, traição, batalhas. Se eu tinha sobrevivido a tudo isso, podia sobreviver a uma cerimônia. Estou, eu disse, e acreditei. As crianças me guiaram pelo corredor. Guardas se curvavam quando passávamos. Rostos que antes tinham sido hostis, agora mostravam respeito. Alguns até sorriam. Eu tinha provado meu valor através de ações, não de sangue ou título. E para uma alcateia, ações importavam mais que qualquer coisa. Na entrada do pátio, o ancião conselheiro Marcos me esperava. Ele tinha sido um dos poucos que votaram contra meu exílio anos atrás. E agora seria ele quem conduziria a cerimônia. Pronta, minha menina? Ele perguntou, voz gentil. Eu apenas assenti, não confiando na minha voz. Ele sorriu. Então vamos dar ao nosso rei sua rainha. As portas se abriram. E pela 2ª vez, eu entrei naquele pátio com todos os olhos sobre mim. Mas desta vez, não estava caindo de exaustão.
Não estava ferida e sangrando. Estava de cabeça erguida, ombros para trás, caminhando com propósito. A multidão se abriu, formando um corredor. Rostos familiares agora. A cozinheira que sempre colocava porções extras no meu prato. O ferreiro que tinha feito minhas primeiras armas de verdade, quando pedi para treinar. A curandeira velha que tinha me ensinado ervas do reino que eu não conhecia da floresta. E no fim do corredor, de pé sob um arco entrelaçado de flores brancas e galhos de salgueiro, estava ele. Stravos usava as vestimentas formais de Alfa, mas era o jeito que ele me olhava que tirava meu fôlego. Como se eu fosse a única pessoa no mundo. Como se cada passo que eu dava na direção dele fosse um milagre. Quando cheguei ao lado dele, ele estendeu a mão. Eu a peguei. Seus dedos entrelaçaram nos meus, firmes, quentes, reais. Você é a coisa mais bonita que já vi. Ele sussurrou, baixo demais para qualquer um além de mim ouvir. Você já me viu coberta de lama e sangue. Eu sussurrei de volta. Eu sei. Ainda é verdade. O conselheiro Marcos começou a cerimônia. Palavras antigas em uma língua que era metade humana, metade lobo. Ele falou sobre vínculos, sobre força, sobre liderança. Sobre como uma rainha não precisa nascer na realeza, apenas precisa ter coração suficientemente grande para carregar o peso de um reino. Eu mal ouvi. Estava focada em Stravos, na forma como seu polegar traçava círculos nas minhas costas da mão, no cheiro dele de chuva e terra e lar. Beatrix da Floresta Proibida. Marcos finalmente disse, me trazendo de volta ao momento. Você aceita o papel de rainha do Reino do Norte? Aceita proteger esta alcateia, guiar este povo e permanecer ao lado do Alfa através de todas as estações que virão? Aceito. Minha voz saiu clara, sem hesitação. E você, Stravos, Alfa do Norte, aceita esta mulher como sua igual, sua parceira, sua companheira? Aceita dividir seu poder, seu fardo e sua vida com ela até que a morte os separe? Aceito, ele disse, e havia algo feroz naquela promessa. E além da morte, se os deuses permitirem. Marcos sorriu. Então, pelo poder investido em mim pelos anciões e pelos espíritos da floresta, eu os declaro unidos, Alfa e Alfa, rei e rainha, companheiros de vida. A alcateia explodiu em uivos de celebração. O som era ensurdecedor, lindo, primordial. Stravos me puxou para perto e me beijou, um beijo que prometia para sempre. E eu retribuí, colocando nele todos os medos que tinha superado, toda a solidão que tinha suportado, toda a esperança que tinha encontrado. Quando nos separamos, Ivy e Finn correram para nós, abraçando nossas pernas. A alcateia se aproximou, um por um, curvando-se, reconhecendo não apenas uma nova rainha, mas uma salvadora, uma mãe, uma guerreira. E eu, que tinha sido exilada, rejeitada, forçada a viver nas sombras, agora estava de pé sob o sol da primavera, cercada por família, aceita por um reino inteiro. Mais tarde, quando a festa estava em pleno andamento, quando música e risadas enchiam o ar, Stravos me levou de volta à varanda. Nossa varanda, onde tudo tinha mudado naquela noite meses atrás. Tem algo que eu preciso te dar, ele disse, puxando uma pequena caixa do bolso. Eu a abri. Dentro estava um colar simples, uma corrente de prata com um pingente. Não era uma joia elaborada, mas algo talhado em madeira. Uma pequena ursa, protegendo 2 filhotes. Finn desenhou. Stravos explicou, voz suave. Eu pedi para o artesão fazer, para você nunca esquecer quem você é. Não a rainha, não minha companheira, mas Mama Ursa, a mulher que atravessou o impossível por amor a 2 crianças que nem eram suas. Minhas mãos tremeram quando peguei o colar. Lágrimas escorreram, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de fechamento, de cura, de finalmente pertencer. Me ajuda a colocar? Eu pedi. Ele pegou o colar, passou por cima da minha cabeça, fechou o fecho. O pingente descansou logo acima do meu coração, onde sempre deveria estar. Eu te amo, ele disse, simples, direto. Eu não disse isso ainda oficialmente, mas eu amo você. Amo sua força, amo sua bondade,
Amo a forma como você canta para as crianças e como você rosna para qualquer um que ameace nossa família. Amo tudo. Eu também te amo. Eu respondi, virando para encará-lo. Você me deu algo que eu achava que tinha perdido para sempre. Um lar, uma família, um propósito além de apenas sobreviver. Ele me beijou de novo, mais devagar desta vez, saboreando. Lá embaixo, a festa continuava. A alcateia comemorava. E aqui em cima, nós dois sobreviventes que tinham encontrado um ao outro no pior momento possível e construído algo lindo das cinzas. Sabe o que é engraçado? Eu disse, apoiando a cabeça no peito dele, ouvindo o batimento constante do seu coração. Eu achava que tinha perdido tudo quando fui exilada. Achava que minha vida tinha acabado. E agora? Agora eu percebo que precisava perder tudo para encontrar o que realmente importava. Precisava da floresta para me ensinar força. Precisava da solidão para apreciar conexão. Precisava estar quebrada para entender como reconstruir. Nós dois, ele disse. Eu estava quebrado também. Até você aparecer carregando o futuro nos seus braços. Ficamos ali enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa e ouro. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu não me senti como uma sobrevivente. Eu me senti completa. A história tinha começado com luto, com perda, com morte presumida, mas terminava com vida, com amor, com uma família nascida não de sangue, mas de escolha. Terminava com uma renegada que se tornou rainha, não porque pediu ou planejou, mas porque quando o mundo precisou de alguém corajosa o suficiente para carregar esperança através da escuridão, ela disse sim. E essa, eu percebi, olhando para o reino que agora era meu para proteger, era a melhor história de todas. Não um conto de fadas sobre uma princesa esperando ser salva, mas sobre uma guerreira que salvou a si mesma e, no processo, salvou todos os outros também. Mama Ursa tinha encontrado seu lar, e desta vez, ninguém jamais poderia tirá-lo dela. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.